Pensa só, México, século XVI. Uma imagem simplesmente aparece num manto bem humilde. Só que não era só uma imagem. Era uma mensagem, sabe? Toda codificada. E essa mensagem ia mudar o destino de um continente inteiro. Vamos então decifrar juntos esse Códice de Guadalupe? O ponto central aqui é o seguinte: a imagem que apareceu milagrosamente no manto de um indígena é muito mais do que uma pintura. É uma mensagem que precisa ser decodificada, um verdadeiro evangelho silencioso. Então, o que será que ela está comunicando para a gente? Para a gente conseguir responder essa pergunta, primeiro a gente precisa olhar para a imagem em si. Ela não é lida como um texto comum, mas sim como o que muita gente chama de um códice teológico. E o que isso quer dizer, afinal? Bem, pensa assim. Para o povo asteca, a comunicação era toda por imagens, por símbolos. Um códice para eles era como um livro. Então, um códice teológico é isso, uma imagem cheia de símbolos espirituais que, quando a gente junta tudo, contam uma história divina completa. E o mais incrível é que cada detalhe na imagem falava direto com o povo indígena, na linguagem visual deles. A pele morena, por exemplo, tornava ela familiar, uma deles. A faixa preta na cintura era um sinal asteca claríssimo de gravidez. As estrelas no manto não são aleatórias, não. Elas mapeavam o céu daquele tempo. E o olhar dela não é um olhar estático, é vivo, sabe? Transmite uma compaixão enorme. Agora, para a gente entender de verdade por que essa mensagem visual foi tão, mas tão poderosa, a gente precisa olhar para o mundo em que ela surgiu. A mensagem de Guadalupe não apareceu do nada, ela entrou direto numa ferida que estava aberta. A aparição aconteceu bem no meio de um sofrimento profundo dos povos indígenas, logo depois da conquista espanhola. O mundo deles tinha virado de cabeça para baixo, sabe? As identidades, a cultura, tudo abalado. E foi nesse momento de perda quase total que essa mensagem divina chegou. A transformação que isso ofereceu foi, assim, gigantesca. De um lado, a gente tinha um sofrimento profundo, um mundo destruído, identidades quebradas. Do outro, a mensagem de Guadalupe trazia o cuidado de Deus, a proximidade divina e a promessa de cura. Foi uma mudança de perspectiva radical. Tá, mas como é que essa mensagem de esperança chegou no meio de tanta dor? Bom, ela chegou através de um mensageiro que ninguém esperava e um milagre que ficou para a história. A mensagem veio por um homem muito humilde, chamado Juan Diego. Ele não era um líder, nem um guerreiro, era um homem simples, representando aquele coração fiel e aberto que Deus muitas vezes escolhe para ser seu porta-voz. E a mensagem que ele recebeu foi de uma ternura imensa. Maria falou com ele na língua nativa dele, o náhuatl, e disse: "Eu sou a mãe do verdadeiro Deus por quem se vive." Uma afirmação super poderosa de identidade e de pertencimento. O milagre todo foi se desenrolando numa sequência bem dramática. Primeiro, a mensagem foi entregue a Juan Diego, só que o bispo duvidou, né? E exigiu um sinal como prova. Aí veio o sinal impossível: rosas castelhanas, que nem cresciam ali, florescendo em pleno inverno. E no clímax de tudo, quando Juan Diego abriu o manto para mostrar as rosas para o bispo, a imagem que a gente conhece hoje estava lá, milagrosamente impressa. O impacto desse milagre não foi só local, não. Ele desencadeou um evento de uma magnitude histórica e espiritual que é até difícil de acreditar. O resultado foi uma onda de conversões numa escala que quase não se vê na história. A gente está falando de algo entre 8 a 10 milhões de pessoas em pouquíssimos anos. É um dos maiores movimentos de fé já registrados. Essa onda de fé foi tão gigantesca que ganhou um nome: Pentecostes Continental. Porque assim como o Pentecostes original marcou o nascimento da igreja, esse evento marcou um novo começo espiritual para as Américas, uma mensagem que nasceu no México e uniu povos e culturas. E hoje em dia, qual é o legado que essa história toda deixou? O que o abraço de Guadalupe continua dizendo para a gente? A espiritualidade de Guadalupe lembra a gente de umas verdades que nunca envelhecem. Que Deus escolhe os pequenos e humildes para grandes missões. Que identidades feridas podem sim ser curadas. Que pontes podem ser construídas entre culturas que pareciam não ter mais jeito. E, acima de tudo, que a proximidade de Deus se revela com mais força justamente nos momentos de maior necessidade. E o mensageiro? O próprio Juan Diego viveu o resto da vida dele na simplicidade, servindo lá no local das aparições, em Tepeyac. Ele se tornou um verdadeiro discípulo do ordinário, mostrando que a santidade se encontra na fidelidade das coisas simples do dia a dia. E assim, a história de Guadalupe termina deixando pra gente a mesma pergunta que Maria fez a um Juan Diego todo assustado.
Uma pergunta que ecoa através dos séculos, oferecendo consolo e a promessa de uma presença divina constante. Não estou eu aqui, que sou tua mãe?